O silêncio que vem depois do último suspiro. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante, alma querida. Hoje não falaremos de medo, nem de terror, nem de castigos imaginários. Falaremos de algo muito mais profundo. Falaremos do que acontece quando o corpo silencia, mas a consciência desperta. Existe uma verdade difícil de aceitar. Poucos estão realmente preparados para o que acontece após a morte. Não porque seja algo cruel, mas porque fomos educados a olhar apenas para a matéria, para o corpo, para o que os olhos veem. E quando o corpo para, muitos acreditam que tudo acaba. Mas Chico Xavier passou a vida inteira repetindo, com humildade e firmeza: a morte não é o fim. É o início de um despertar. E é justamente esse despertar que surpreende quase todos. Você já parou para pensar no que realmente acontece? No instante exato em que o coração para? Não o que a ciência mede, mas o que a consciência sente. Será que tudo apaga? Será que há escuridão? Será que há julgamento imediato? Ou será que, como dizia Chico Xavier, o maior choque não é morrer, é perceber que continuamos vivos? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, se a ideia da morte já te causou medo, curiosidade ou inquietação, então esta mensagem não chegou até você por acaso. Respire fundo. Abra o coração. Vamos caminhar juntos por um território que poucos têm coragem de encarar. O equívoco mais comum sobre a morte. Desde cedo, aprendemos a associar a morte ao fim. Fim da consciência. Fim do amor. Fim da história. Chico Xavier dizia que esse é o maior despreparo espiritual da humanidade. Porque quando acreditamos que tudo termina, vivemos sem consciência das consequências das nossas escolhas. E quando a morte chega, o espírito desperta confuso, desorientado, assustado. Não porque Deus castiga, mas porque a pessoa nunca se preparou para continuar vivendo sem o corpo. Se esta reflexão já está tocando algo dentro de você, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar quem ainda vive com medo do desconhecido. O momento em que a consciência não apaga. Uma das revelações mais impactantes trazidas por Chico Xavier é esta: a consciência não se apaga com a morte do corpo. Ela se desloca. No instante em que o corpo deixa de responder, o espírito passa por um momento de transição. Para alguns, isso acontece rapidamente. Para outros, de forma gradual. Mas em quase todos os casos, há um sentimento comum: a surpresa. Surpresa por ainda pensar. Surpresa por ainda sentir. Surpresa por ainda existir. Chico relatava comunicações de espíritos que diziam: eu pensei que tudo acabaria, mas eu acordei. Porque poucos estão preparados. Poucos estão preparados porque poucos refletem sobre a vida espiritual enquanto estão encarnados. Vivemos como se fossemos apenas corpo. Como se as emoções não deixassem marcas. Como se as escolhas não tivessem continuidade. Chico dizia que quem vive apenas para o mundo material acorda no mundo espiritual sem referência. Como alguém que acorda em um país desconhecido sem saber a língua. Isso não é punição. É consequência natural. O primeiro sentimento após a morte. Ao contrário do que muitos imaginam, o primeiro sentimento após a morte raramente é dor física. É confusão. O espírito tenta se mover e percebe que o corpo não responde. Tenta falar e não é ouvido. Observa o próprio corpo imóvel. E então surge a pergunta silenciosa: o que está acontecendo comigo? Chico dizia que esse é o momento mais delicado da transição. Se você já perdeu alguém querido e se pergunta como foi esse momento para essa pessoa, escreva nos comentários. Que tenha sido em paz. Essa vibração é mais poderosa do que você imagina. A morte não é igual para todos. Outro ponto essencial que Chico sempre esclarecia: a experiência após a morte não é igual para todos.
Depende do estado íntimo da consciência. Quem cultivou fé, reflexão e amor tende a despertar com mais serenidade. Quem viveu negando a espiritualidade pode despertar mais confuso. Não por castigo, mas por falta de preparo interior. O choque de continuar sendo quem se é. Um dos maiores choques do despertar espiritual é perceber que a personalidade continua. Os medos continuam. Os afetos continuam. As culpas continuam. A morte não transforma automaticamente ninguém em santo. Chico dizia que morremos do jeito que vivemos. E isso assusta muitos espíritos. O silêncio que revela tudo. Após o primeiro impacto, há um silêncio profundo. Não um silêncio vazio, mas um silêncio revelador. Nesse silêncio, a consciência começa a perceber aquilo que evitou em vida. As escolhas. As omissões. Os afetos negligenciados. É por isso que Chico insistia tanto. Prepare-se para morrer vivendo bem. Agora faça uma pausa interna. Respire com calma. E reflita com sinceridade. Se você partisse hoje, estaria preparado para continuar existindo? Essa pergunta não é medo. É convite. Na parte 2, vamos falar sobre os primeiros minutos após a morte. O desligamento do corpo. E por que a maioria das pessoas se surpreende nesse momento? Os primeiros minutos após a morte e o choque da consciência. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Agora entramos em um território ainda mais sensível. Aquele que quase ninguém conhece. E que poucos estão realmente preparados para vivenciar. Falaremos dos primeiros minutos após a morte. Não do ponto de vista do corpo, mas do ponto de vista da consciência. Chico Xavier dizia que esse momento define muito do que o espírito viverá em seguida. Não como sentença, mas como reflexo direto do estado interior construído em vida. O instante em que o corpo silencia. Quando o corpo para. Não há escuridão imediata para a consciência. O que há é uma sensação estranha de desligamento. O espírito percebe que algo mudou, mas nem sempre entende o que. Em muitos casos, ele ainda se sente ligado ao corpo. Como se estivesse usando uma roupa pesada que já não responde. Chico explicava que esse é o período de desligamento gradual. A consciência começa a se afastar da matéria, mas ainda reconhece o ambiente físico. Se esta explicação está te trazendo clareza, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar quem ainda teme a morte por desconhecimento. O momento da percepção. Em determinado instante, algo acontece internamente. O espírito percebe que não sente mais o corpo, que não respira, que não sente dor física. E então surge a compreensão silenciosa. Eu morri. Chico dizia que esse momento não é dramático como nos filmes. É íntimo. É profundo. E, para muitos, é surpreendente. Não há trombetas. Não há julgamentos instantâneos. Há consciência. A reação mais comum, confusão. A maioria dos espíritos não entra em pânico imediato. Eles entram em confusão. Tentam falar com quem está por perto. Tentam tocar. Tentam chamar a atenção. Mas não conseguem. Isso gera um sentimento estranho de isolamento. Chico relatava comunicações de espíritos que diziam: eu estava ali, mas ninguém me via. Essa sensação não é punição. É transição. Por que esse momento assusta? Esse momento assusta porque quase ninguém refletiu sobre ele em vida. Vivemos como se nunca fossemos morrer. Ou como se a morte fosse apagar tudo. Quando a consciência percebe que continua. Mas o mundo não responde mais a ela da mesma forma. O choque é inevitável. Chico dizia que esse choque poderia ser suavizado.
Se as pessoas falassem mais sobre a vida espiritual enquanto encarnadas. Se você sente que este tema deveria ser mais falado, escreva nos comentários. A vida continua. Essa simples afirmação carrega grande força espiritual. A importância das preces nesse momento. Um ponto que Chico sempre destacou é a importância das preces feitas pelos encarnados. Nos momentos imediatamente após a morte de alguém. Essas preces não mudam o destino, mas acalmam a consciência do espírito. Elas funcionam como um farol vibratório. O espírito sente que não está sozinho, que é lembrado, que é amado. E isso faz enorme diferença. O amparo invisível. Mesmo quando o espírito ainda não percebe, há amparo ao redor. Mentores espirituais, amigos desencarnados, ou equipes de auxílio, se aproximam gradualmente. Eles não forçam contato. Respeitam o tempo da consciência. Chico dizia que ninguém atravessa a morte desamparado. Mas nem todos percebem o amparo de imediato. O papel do apego. O grau de apego à vida material influencia muito esse momento. Espíritos muito apegados ao corpo, a bens, a status, ou a pessoas, tendem a permanecer mais tempo confusos. Não por castigo, mas porque a mente ainda está presa à antiga realidade. Chico ensinava que o desapego em vida é um dos maiores preparos para a morte. A consciência começa a se expandir. Passado o impacto inicial, a consciência começa a se expandir. O espírito percebe que pensa com mais clareza, que se move pelo pensamento, que não está limitado ao espaço físico. Esse momento pode gerar alívio profundo. Muitos espíritos relatam sensação de leveza, como se um peso tivesse sido retirado. A diferença entre quem está preparado e quem não está. Aqui fica clara a razão do título deste roteiro. Quem refletiu sobre a vida espiritual em vida tende a reconhecer rapidamente o que está acontecendo. Quem nunca pensou nisso demora mais. Chico dizia que não é a religião que prepara, é a consciência. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita. Se hoje fosse o seu último dia, você reconheceria o que está acontecendo? Ou se sentiria perdido? Essa pergunta não é para causar medo. É para despertar lucidez. Na parte 3, vamos falar sobre para onde o espírito é conduzido após esse momento. O papel das regiões espirituais. E por que alguns despertam em paz e outros em sofrimento. Para onde o espírito vai depois do despertar. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Depois do impacto inicial, da confusão e do momento em que a consciência percebe que o corpo ficou para trás, surge uma pergunta inevitável. Para onde vamos depois disso? Essa é uma das maiores inquietações humanas. E também uma das maiores incompreensões. Chico Xavier sempre foi cuidadoso ao falar desse ponto. Porque sabia que muitos imaginam o outro lado como um lugar único, fixo, igual para todos. Mas o Espiritismo revela algo muito mais profundo e justo. O mundo espiritual não é um único lugar. Uma das primeiras verdades que o espírito começa a perceber após o despertar é que o mundo espiritual não é homogêneo. Não existe um único céu ou um único lugar ou para onde todos vão. O plano espiritual é organizado em regiões. Não por geografia, mas por estado de consciência. Chico explicava que cada espírito desperta na faixa vibratória compatível com aquilo que cultivou interiormente. Não por punição. Não por recompensa arbitrária. Mas por afinidade natural. Se esta explicação está ampliando sua compreensão, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar pessoas que ainda vivem com medo de um julgamento externo. A lei de afinidade espiritual. O que define onde o espírito desperta não é o modo como morreu, mas o modo como viveu.
Pensamentos recorrentes. Sentimentos cultivados. Valores praticados. Tudo isso constrói o campo vibratório do espírito. Chico dizia que, após a morte, o espírito simplesmente vai para onde consegue respirar espiritualmente. Assim como um peixe não vive fora d'água. Um espírito não permanece em regiões incompatíveis com seu estado íntimo. Regiões de transição. Muitos espíritos despertam em regiões chamadas de transição. Esses ambientes não são nem elevados nem densos. São locais de adaptação. Ali, o espírito começa a compreender sua nova condição. Recebe orientações básicas. É amparado emocionalmente. Chico descrevia essas regiões como espaços de cuidado, onde o espírito é tratado como alguém que acabou de acordar de um longo estado de confusão. Quando o espírito desperta em regiões densas. Há casos em que o espírito desperta em regiões mais densas do plano espiritual. Isso acontece quando a consciência está carregada de ódio, culpa extrema, medo ou apego intenso à matéria. Essas regiões não são castigos eternos. São estados temporários da consciência. Chico sempre enfatizava: nenhuma região espiritual é definitiva. Quando o espírito começa a desejar mudança, o auxílio surge. O trabalho dos socorristas espirituais. Mesmo nas regiões mais difíceis, existem equipes espirituais atuando constantemente. São espíritos mais lúcidos que descem a essas faixas vibratórias para oferecer ajuda. Eles não forçam. Não impõem. Eles aguardam o momento em que a consciência pede auxílio. Chico via esse trabalho como uma das maiores expressões do amor divino. Se você já sentiu que foi ajudado em um momento difícil da vida, escreva nos comentários. Fui amparado. Essa percepção fortalece a consciência. Regiões mais elevadas do plano espiritual. Espíritos que despertam com maior equilíbrio interior. Podem ser conduzidos a regiões mais elevadas. Mas aqui é importante esclarecer algo. Essas regiões não são locais de descanso eterno. São locais de trabalho e aprendizado. Chico dizia que quanto mais elevado o espírito, maior a responsabilidade. Nessas regiões, há estudo. Há planejamento reencarnatório. Há missões de auxílio a encarnados e desencarnados. O espírito continua sendo quem é. Independentemente da região em que desperta. O espírito não perde sua identidade. Ele continua com suas memórias, seus afetos, suas tendências. A morte não transforma ninguém instantaneamente. Por isso, o autoconhecimento continua sendo essencial após a morte. Assim como é durante a vida. A surpresa de perceber que a vida continua organizada. Muitos espíritos se surpreendem ao perceber que o mundo espiritual é organizado com ordem, hierarquia e propósito. Não é um caos. Não é um vazio. Chico dizia que essa percepção traz alívio profundo para aqueles que temiam o desconhecido. Porque poucos estão preparados para essa realidade. Poucos estão preparados porque poucos refletiram sobre isso em vida. Vivemos como se tudo fosse aleatório. Como se não houvesse continuidade. Quando a consciência desperta e percebe que tudo continua organizado. O choque é grande para quem nunca pensou nisso. Agora faça uma pausa interna. Respire com calma. E reflita. Se você despertasse hoje em outra dimensão, sua consciência estaria em paz? Ou em conflito? Essa resposta não julga. Ela esclarece a importância de se preparar enquanto há tempo. Chico Xavier insistia que o melhor preparo para a morte é viver com consciência agora. Não é decorar conceitos espirituais. É praticar o bem possível. É cultivar perdão. É reduzir o apego. É desenvolver serenidade. Quem vive assim não se assusta ao despertar. Se esta mensagem está trazendo clareza ao seu coração, compartilhe com alguém.
Há muitas pessoas vivendo com medo da morte por falta de esclarecimento. Na parte 4, vamos falar sobre o momento da revisão da vida. Como a consciência se torna a própria juíza. E por que esse processo é educativo, não punitivo. O tempo da adaptação e o espelho da consciência. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Antes de entrarmos no momento mais profundo da jornada espiritual, a revisão da própria vida, precisamos permanecer um pouco mais aqui, nesse intervalo silencioso que quase ninguém comenta, mas que define tudo o que vem depois. Entre o despertar inicial e a revisão da consciência, existe um período essencial. O tempo da adaptação espiritual. Esse tempo não é medido por relógios. Não obedece às horas da terra. Ele existe conforme a necessidade íntima do espírito. Chico Xavier dizia que esse período é como o instante em que alguém acorda de um sonho muito intenso e precisa de alguns momentos para entender onde está. A alma precisa se reorganizar. Após perceber que o corpo ficou para trás e que a vida continua em outra dimensão, a alma passa por um processo natural de reorganização. Pensamentos ainda confusos vão se acalmando. Emoções intensas vão se assentando. O espírito começa, pouco a pouco, a perceber sua nova realidade com mais clareza. Chico explicava que ninguém é lançado imediatamente a grandes revelações. A consciência precisa de tempo para assimilar. Assim como uma criança não aprende tudo de uma vez. O espírito também aprende por etapas. Se esta explicação está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar quem teme a morte por não compreender seus processos. O desligamento emocional da vida física. Mesmo depois de perceber que morreu, muitos espíritos permanecem emocionalmente ligados à vida física. Pensam nos familiares. Preocupam-se com bens. Revêem situações não resolvidas. Esse apego não é errado. É humano. Mas Chico alertava que permanecer preso a essas preocupações prolonga a adaptação. Por isso, o amparo espiritual atua com muito cuidado, ajudando o espírito a compreender que tudo seguirá seu curso, mesmo sem sua presença física. O papel do repouso espiritual. Em muitos casos, o espírito é conduzido a um período de repouso. Esse repouso não é inconsciência total. É um estado de serenidade induzida, necessário para equilibrar o perispírito após a encarnação. Chico comparava esse momento a um sono reparador depois de uma longa jornada. Não é punição. É cuidado. Quando o espírito começa a perceber a si mesmo. À medida que a consciência se estabiliza, algo muito importante começa a acontecer. O espírito passa a se observar com mais clareza. Sem o corpo para distrair. Sem as pressões sociais. Sem as justificativas externas. É como olhar para um espelho interno. Chico dizia que muitos espíritos, nesse momento, sentem uma mistura de alívio e inquietação. Alívio por perceber que a vida continua. Inquietação por perceber que não podem mais fugir de si mesmos. A preparação silenciosa para a revisão. Antes da revisão da vida acontecer de forma mais profunda, a consciência começa a se preparar. Não como um evento imposto, mas como um movimento natural. Memórias surgem espontaneamente. Situações marcantes vêm à tona. Sentimentos esquecidos reaparecem. Chico explicava que isso acontece porque a consciência, agora mais lúcida, começa a integrar experiências que antes estavam fragmentadas. Se você já teve momentos de silêncio profundo em que a vida inteira pareceu passar pela sua mente, escreva nos comentários. Já senti isso. Esses momentos são mais espirituais do que imaginamos. O medo que antecede a verdade. Muitos espíritos sentem um leve receio antes da revisão completa da vida. Não medo de castigo, mas medo de enxergar a verdade sem filtros. Chico dizia que esse receio é natural, porque passamos a vida inteira criando narrativas para justificar nossas escolhas. No plano espiritual, essas narrativas perdem força. E isso exige coragem. A consciência começa a assumir responsabilidade. Aqui acontece uma mudança importante.
O espírito deixa de se ver como vítima absoluta das circunstâncias e começa a perceber seu papel nas próprias escolhas. Não com culpa destrutiva, mas com responsabilidade madura. Chico ensinava que esse é um dos maiores saltos evolutivos do espírito. Enquanto culpamos apenas o mundo, não crescemos. Quando assumimos responsabilidade, evoluímos. O amor como critério silencioso. Antes mesmo da revisão formal da vida, a consciência começa a perceber algo essencial. O que realmente teve valor não foram títulos, conquistas ou status. Foram os gestos de amor, as intenções, as atitudes silenciosas. Chico dizia que muitos espíritos se surpreendem ao perceber que pequenos atos de bondade brilharam mais do que grandes feitos exteriores. Por que esse momento é tão importante? Esse período de adaptação é crucial porque ele define como o espírito viverá a revisão da própria vida. Quem chega mais sereno, encara a verdade com maturidade. Quem chega revoltado, sente mais dor. Não por punição, mas por resistência. A verdade liberta apenas quando o coração está disposto a recebê-la. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita. Você consegue ficar em silêncio consigo mesmo, sem fugir dos próprios pensamentos? Essa resposta revela muito sobre o nível de preparo espiritual. A preparação que começa ainda em vida. Chico Xavier insistia que esse período de adaptação pode ser suavizado ainda em vida. Como? Praticando o silêncio interior. Refletindo sobre as próprias atitudes. Buscando coerência entre o que se acredita e o que se vive. Quem aprende a se olhar com honestidade agora? Não se assusta quando esse espelho se torna mais nítido depois. Se esta mensagem trouxe clareza ou serenidade ao seu coração, compartilhe com alguém. Poucos falam desse momento de transição com tanta honestidade, e muitas almas precisam desse esclarecimento. Agora, sim, estamos prontos. No próximo bloco, entraremos no ponto mais profundo de todos. O momento em que o espírito revê a própria vida e compreende, sem máscaras, quem realmente se tornou. Quando o espírito percebe que nada pode ser escondido. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Antes de entrarmos no momento em que a vida inteira se revela com clareza absoluta, existe um instante silencioso, quase imperceptível, mas profundamente transformador. É o momento em que o espírito compreende algo que nunca havia vivido plenamente na Terra. Não há mais como esconder-se de si mesmo. Enquanto encarnados, aprendemos a usar máscaras. Justificamos atitudes. Explicamos falhas. Culpamos circunstâncias. Mas quando o corpo fica para trás, essas camadas começam a cair, uma a uma. Chico Xavier dizia que esse momento não é doloroso por si só. Ele se torna difícil apenas quando resistimos à verdade. A queda das ilusões pessoais. Uma das primeiras percepções do espírito nesse estágio é a dissolução das ilusões que construiu sobre si mesmo. A imagem que mostramos ao mundo. A imagem que repetimos para nós mesmos. As desculpas que nos tranquilizavam. Tudo isso perde força. Não porque alguém acusa, mas porque a consciência agora vê com mais nitidez. Chico explicava que esse é um dos instantes mais educativos da jornada espiritual. Se esta reflexão está tocando algo profundo em você, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar quem ainda teme a verdade interior. O silêncio que fala mais alto que palavras. Nesse período, o espírito passa por longos momentos de silêncio interior. Não há ruído externo. Não há distrações. É nesse silêncio que pensamentos antigos emergem. Sentimentos esquecidos retornam. Intenções ocultas se revelam. Chico dizia que esse silêncio não é vazio. É revelador. A percepção do impacto causado nos outros. Um dos pontos mais delicados dessa fase é quando o espírito começa a perceber não apenas o que fez, mas como fez os outros se sentirem. Palavras ditas sem cuidado. Atitudes feitas por impulso.
Ausências onde deveria haver presença. Isso não surge como punição. Surge como compreensão. E essa compreensão pode doer. A diferença entre culpa e responsabilidade. Chico fazia uma distinção muito clara entre culpa e responsabilidade. A culpa paralisa. A responsabilidade liberta. Nesse estágio, o espírito é convidado à responsabilidade consciente. Não há autocondenação. Ele percebe onde errou. Mas também percebe onde acertou. Nada é apagado. Nada é exagerado. Tudo é visto com proporcionalidade. Se você sente que tem buscado assumir responsabilidade sem se punir, escreva nos comentários. Estou aprendendo. Essa consciência é profundamente espiritual. O medo de encarar a própria verdade. Alguns espíritos sentem medo nesse momento. Não medo de Deus. Não medo de castigo. Medo de enxergar aquilo que evitaram a vida inteira. Chico dizia que esse medo é compreensível. Mas que a verdade, quando acolhida, se transforma em libertação. Resistir prolonga o sofrimento. Aceitar acelera o aprendizado. O apoio silencioso dos mentores. Mesmo nesse momento íntimo, o espírito não está sozinho. Mentores espirituais acompanham à distância. Respeitando o ritmo da consciência. Eles não interferem. Não julgam. Não pressionam. Estão ali para amparar quando a verdade se tornar pesada demais. Chico descrevia esse apoio como uma presença serena. Quase imperceptível. Mas profundamente reconfortante. Quando o espírito começa a se perdoar. Algo muito importante começa a acontecer nesse estágio. O espírito começa a se perdoar. Não no sentido de ignorar erros. Mas no sentido de compreender suas próprias limitações do passado. Esse auto-perdão é essencial. Sem ele, a revisão da vida se transforma em tormento. Com ele, torna-se aprendizado. Chico dizia que Deus nunca nos pede perfeição. Apenas sinceridade no esforço de melhorar. A consciência se prepara para ver tudo. À medida que o espírito aceita essa nova clareza, ele se sente mais forte para encarar a própria história. Já não foge. Já não nega. Já não se esconde. Esse é o verdadeiro preparo para a revisão da vida. Não é intelectual. É emocional. Agora faça uma pausa interna. Respire com calma. E reflita com honestidade. Se todas as suas intenções, pensamentos e atitudes fossem reveladas agora, você se olharia com compaixão? Ou com dureza excessiva? Essa resposta diz muito sobre o seu estado de consciência atual. O preparo que começa agora. Chico Xavier insistia que esse momento pode ser suavizado ainda em vida. Como? Praticando autoanálise sem crueldade. Reconhecendo erros sem se destruir. Buscando reparação sempre que possível. Quem aprende a se olhar com verdade e misericórdia agora, não se assusta quando esse olhar se amplia depois. A serenidade que antecede a verdade. Quando o espírito aceita que a verdade não veio para destruir, mas para libertar, uma serenidade nova começa a surgir. Essa serenidade é o sinal de que a consciência está pronta. Pronta para rever. Pronta para aprender. Pronta para seguir. Se esta mensagem trouxe clareza ou paz ao seu coração, compartilhe com alguém. Muitos temem a morte porque temem a verdade interior, quando na verdade ela é caminho de libertação. Agora, sim, o terreno está completamente preparado. A seguir entraremos no momento central de toda a jornada. A revisão da própria vida, quando o espírito vê sua história sem máscaras, sem justificativas e sem ilusões, apenas com consciência. Quando a vida inteira se revela diante da própria consciência. Que a paz do Cristo permaneça contigo, alma querida. Chegamos agora ao momento que nenhum espírito consegue evitar. E que quase ninguém compreende enquanto está encarnado. A revisão da própria vida. Este não é um tribunal. Não é um julgamento externo. Não é Deus apontando erros.
É algo muito mais profundo. É a consciência olhando para si mesma, sem máscaras. Chico Xavier dizia que este é o instante mais sério, mas também o mais educativo de toda a existência espiritual. O mito do julgamento externo. Durante séculos, fomos ensinados a imaginar a morte como um tribunal. Um juiz severo. Uma sentença final. O Espiritismo, esclarecido por Allan Kardec e aprofundado pelas mensagens trazidas por Chico Xavier, desmonta completamente essa ideia. Não há juiz externo. Não há acusador. Não há defesa. A própria consciência é o espelho. E esse espelho mostra exatamente o que fomos. Não o que dissemos ser. Se esta verdade está abrindo sua mente, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar quem ainda vive com medo de punição divina. Como a revisão acontece? A revisão da vida não acontece como um filme comum. Não é uma sequência cronológica fria. Ela acontece por ressonância emocional. Momentos carregados de intenção surgem primeiro. Decisões que mudaram destinos. Atitudes que marcaram outras pessoas. Chico explicava que o espírito não revê apenas o que fez, mas como fez. E por que fez. A intenção pesa mais do que a aparência. O impacto de sentir o que o outro sentiu. Aqui está um dos pontos mais profundos de todo o processo. Durante a revisão, o espírito não apenas lembra. Ele sente. Sente a alegria que proporcionou. Sente a dor que causou. Sente o alívio que ofereceu. Sente a ferida que abriu. Não como castigo, mas como compreensão ampliada. Chico dizia que esse sentimento não destrói. Ele educa. O peso das omissões. Muitos espíritos se surpreendem ao perceber que as maiores dores não vêm dos erros cometidos, mas do bem que poderia ter sido feito e não foi. Palavras de carinho que ficaram presas. Ajuda que foi negada por comodismo. Presença que não aconteceu quando era necessária. Essas omissões surgem com clareza. Não para condenar, mas para ensinar. Se você já sentiu arrependimento por não ter feito algo quando podia, escreva nos comentários. Aprendi com isso. Esse reconhecimento já é evolução. A surpresa dos pequenos gestos. Ao mesmo tempo, algo profundamente consolador acontece. Pequenos gestos esquecidos em vida. Brilham com intensidade inesperada. Uma palavra dita no momento certo. Um ato de bondade silencioso. Um perdão concedido com esforço. Chico dizia que muitos espíritos choram nessa hora. Não de dor, mas de gratidão por perceber que fizeram mais bem do que imaginavam. Nada é exagerado, nada é minimizado. A revisão da vida é justa. Não exagera erros. Não minimiza acertos. Tudo aparece na proporção exata. Essa justiça perfeita não vem de fora. Vem da própria consciência, agora livre das ilusões do ego. O papel do amor nessa revisão. Um ponto essencial. O amor suaviza tudo. Espíritos que viveram com amor sincero enfrentam a revisão com mais serenidade, mesmo reconhecendo falhas. O amor não apaga erros, mas oferece equilíbrio emocional para enfrentá-los. Chico dizia que o amor é a única força capaz de sustentar a verdade sem destruir o espírito. Quando a consciência aceita, a dor diminui. O sofrimento nessa fase não vem da verdade em si, mas da resistência a ela. Quanto mais o espírito aceita, mais rápido o processo se transforma em aprendizado. Chico ensinava que a aceitação não é resignação passiva. É maturidade espiritual. A ausência de condenação eterna. Talvez a maior libertação deste momento seja esta. Não existe condenação eterna. Nenhum erro é definitivo. Nenhuma falha é irreversível. A revisão da vida não termina em punição. Termina em planejamento. Planejamento de reparação. Planejamento de aprendizado.
Planejamento de evolução. O que nasce depois da revisão? Depois que a vida é revista com honestidade, nasce algo novo. Um desejo profundo de melhorar, de reparar, de amar melhor. Chico dizia que esse desejo é a semente da evolução. Sem ele, não há progresso. Com ele, tudo recomeça. Agora pare por um instante. Respire fundo. E reflita. Se você revisasse sua vida hoje, o que mais gostaria de refazer? E o que mais se orgulharia de ter feito? Essas perguntas são convites à consciência. Se esta mensagem está tocando seu coração, compartilhe com alguém. Muitos vivem com medo da morte por não compreender que ela é, na verdade, uma grande escola. No bloco 5, falaremos sobre o que o espírito decide após a revisão, reencarnação, missão e serviço espiritual. E como tudo isso deve mudar a forma como vivemos hoje. A decisão da alma e o que tudo isso muda na nossa vida agora. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante final, alma querida. Depois da revisão da própria vida, depois do silêncio revelador, depois do espelho da consciência, algo muito importante acontece. O espírito compreende que a existência não terminou. Ela apenas entrou em outro capítulo. E agora surge a pergunta que define os próximos passos da jornada. E o que eu farei com tudo o que aprendi? Nada é imposto ao espírito. Uma das maiores verdades reveladas pelo Espiritismo, e reafirmadas tantas vezes por Chico Xavier, é esta. No mundo espiritual, nada é imposto. Não há castigos arbitrários. Não há destinos selados. Não há sentenças eternas. Há escolhas conscientes. O espírito, agora mais lúcido, participa ativamente das decisões sobre seu próprio caminho. Alguns escolhem permanecer no plano espiritual. Após a revisão da vida, muitos espíritos escolhem permanecer no plano espiritual por um período. Não para descanso eterno, mas para aprendizado, equilíbrio e serviço. Estudam, trabalham, auxiliam outros espíritos. Chico dizia que o trabalho espiritual é uma das maiores fontes de cura da consciência. Servir alivia culpas. Ensinar fortalece virtudes. Amparar amplia o amor. Outros escolhem reencarnar. Há espíritos que, ao perceberem oportunidades perdidas, sentem forte desejo de retornar à vida física. Não por castigo, mas por vontade de reparar. A reencarnação, segundo Chico, é o maior ato de misericórdia divina. É a chance de recomeçar, de amar melhor, de fazer diferente. Nenhuma alma é obrigada a reencarnar antes de estar pronta. Se você sente que cada dia é uma oportunidade de recomeço, escreva nos comentários. Eu posso melhorar. Essa consciência já é luz. Missão não é sofrimento imposto. Um erro comum é achar que quem reencarna vem para sofrer. Chico esclarecia com firmeza. Missão não é sofrimento imposto. Missão é aprendizado escolhido. Alguns escolhem provas difíceis porque sabem que têm força para enfrentá-las. Não para pagar dívidas apenas, mas para acelerar a própria evolução. O espírito nunca está sozinho. Seja no plano espiritual ou na vida física, o espírito nunca caminha só. Mentores acompanham. Amigos espirituais orientam. Laços verdadeiros permanecem. Chico dizia que o amor verdadeiro cria vínculos que atravessam dimensões. A morte não rompe o que o amor construiu. O que tudo isso muda na nossa vida agora? Aqui chegamos ao ponto mais importante de todo o roteiro. Se a vida continua. Se a consciência permanece. Se tudo o que fazemos deixa marcas. Como devemos viver agora? Essa compreensão muda tudo. Viver como quem sabe que continua. Quando entendemos que a vida não termina na morte, passamos a valorizar mais as pessoas do que as coisas. Perdoar com mais rapidez. Evitar feridas desnecessárias. Fazer o bem possível, mesmo quando ninguém vê. Chico vivia assim.
sem pressa, sem ódio, sem acumular. Ele dizia: levarei comigo apenas aquilo que me tornei. O preparo verdadeiro para a morte. Preparar-se para a morte não é medo. É sabedoria. É aprender a dormir com a consciência tranquila. É agir de forma que não precisaríamos nos esconder de nós mesmos. Quem vive assim não teme o despertar espiritual. A morte como continuação da vida. A maior herança de Chico Xavier para a humanidade foi esta certeza. A morte não é um abismo. É uma porta. Não é punição. É passagem. Não é o fim do amor. É sua expansão. A mensagem final. Se esta mensagem chegou até você, não foi acaso. Talvez sua alma esteja pedindo mais consciência, mais serenidade, mais amor vivido no presente. Não espere o depois só para mudar. O depois começa agora. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui caminhamos juntos em luz, esclarecimento e amor. Compartilhe esta mensagem com alguém que teme a morte ou sofre pela perda de quem ama. Ser instrumento de consolo também é missão espiritual. Que a paz do Cristo te acompanhe. Que tua consciência se ilumine. Que tua vida seja vivida com propósito. Porque quando o despertar chegar, que ele seja sereno, lúcido e cheio de luz. Paz e luz sempre.